Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Que Deus vos abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos chegando à quinta bem-aventurança do Sermão do Monte. E como eu sempre disse que não seria uma jornada fácil pela frente, porque as bem-aventuranças, ao primeiro momento, elas não vêm facilitar as nossas vidas. E este é um daqueles estudos que não quer lhe garantir dinheiro no banco, que você terá sucesso em sua vida profissional, que é o desejo da maioria das pessoas que tem os olhos voltados para este mundo, achando que tudo aquilo que elas fazem se resume aqui e que depois não vai ter mais sequência em suas vidas. As bem-aventuranças, elas foram ensinadas pelo nosso Mestre Jesus com o objetivo de nos ensinar os padrões divinos de Deus, que é respeito, amor, cuidado, caráter, ser justo e honesto nessa terra. As bem-aventuranças não está de acordo com o evangelho hoje pregado, o evangelho da prosperidade. Pode pedir o que você quiser e você vai ter. Pensamento positivo. Fique ligado. Se você pensar, você vai conseguir alcançar. Um tipo de fé imaginária, uma fé cega. Aliás, eu quero lhe falar que este é um evangelho que não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia. Estão te enganando. Foge desse tipo de evangelho, pois o verdadeiro evangelho é aquele que quer nos moldar aos padrões de santidade de Deus. Por isso que Jesus diz: sede santos, porque eu sou santo. Não que o nosso Deus não tem poder para te fazer próspero. Ao contrário, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas pelo seu poder que opera em seus filhos e não em qualquer um. Eu sei que você pode estar pensando: mas Celso, isso é quase impossível. Cumprir ao pé da letra todas as bem-aventuranças é quase insuportável. Eu também concordo com você, mas pergunte para o teu cônjuge, pergunte para os teus filhos, pergunte para os teus pais como eles querem ser tratados. Como o mundo os trata ou de acordo com as bem-aventuranças, os critérios que elas têm, que é com amor, com carinho e com respeito. Então, comece a fazer diferença dentro da sua casa. Comece a aplicar as bem-aventuranças com aqueles que você mais ama e com aqueles que amam você. Então, todos os estudos que nós já tivemos estão aí no link na descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente, ok, os estudos e deixe o seu joia. Então vamos para a quinta bem-aventurança. Está em Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Notamos que a recompensa aqui não é os céus, não é o consolo. Os misericordiosos aqui, eles terão misericórdia. E eu vou estar explicando para você mais para frente nesse estudo. Embora não esteja citada aqui no texto, mas eu quero aproveitar aqui o gancho e explicar também o que significa a palavra
graça, pois são duas palavras que sempre caminham juntas na Bíblia, de mãos dadas, e que muitas vezes há uma confusão enorme na cabeça das pessoas e elas não conseguem distinguir o que é graça e o que é misericórdia. Então eu quero estar explicando cada uma aqui separadamente, que tem tudo a ver com essa bem-aventurança. Ok? Então vamos lá, o que significa misericórdia? Misericórdia é um sentimento de comoção, compaixão. Em latim temos a junção de duas palavras. Primeiro, miserere, que significa em latim ter compaixão, sabe, aquela clemência. E a segunda palavra é cortes, que significa coração. Ou seja, misericórdia em latim é ter compaixão de coração. Isso acontece quando sentimos a dor da outra pessoa. É aquela palavra famosa que nós conhecemos como empatia. Ter empatia pelos outros, sentir a mesma dor ou estar na mesma intensidade de dor que a outra pessoa está sentindo. Isso significa misericórdia. Agora a palavra graça, o que ela significa na Bíblia? Graça em grego significa charis. Ela significa favor não merecido, ou seja, favor imerecido. Eu não mereço algo de Deus, mas Deus me dá. Então, misericórdia significa Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos nada. Eu quero deixar bem claro aqui, então vamos lá. Nós não merecemos nada de Deus. Deus não nos deve nada. Existe um pensamento por aí de que fazer algumas obras, ajudar pessoas, algumas pessoas pensam que Deus estará devendo algo para ela. Ao contrário, nós devemos e muito para Deus. E Deus nunca vai nos dever nada. Qualquer coisa boa que tivermos em nossas vidas é um resultado da graça de Deus. Graça é simplesmente um favor imerecido, como eu já expliquei. Deus nos dá coisas boas que não merecemos e que nunca poderíamos ganhar por nós mesmos. Se Deus não agisse com a humanidade constantemente em graça e misericórdia, a terra já teria sido destruída há muito tempo atrás. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Devemos somente agradecer a Deus. E agora, essa bem-aventurança, a quinta bem-aventurança, Jesus nos ensina a termos misericórdias com os nossos irmãos, a agir com eles como Deus age conosco. E isso até agora só foi a introdução para que nós venhamos a entender o que é misericórdia e agora colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos, o que é ser misericórdia. E nada melhor do que o nosso próprio Deus agindo em misericórdia conosco. A maior prova de misericórdia, Deus já nos provou.
em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim sendo, jamais devemos negar misericórdia para as pessoas, ou seja, para qualquer pessoa. Em outras palavras, misericórdia significa mais ou menos o seguinte: não dar para a pessoa o que ela merece. Ser misericordioso é não responder da mesma forma ignorante, não dar o troco, não combater mal com mal. A recompensa dessa bem-aventurança, como eu disse, não é o reino dos céus e nem ser consolado, mas se formos e agirmos misericordiosos para com os outros, certamente Deus será misericordioso conosco. Quando nós pisarmos na bola, quando nós errarmos o alvo, Deus agirá de misericordioso conosco. Não que nós sofreremos algumas penas. Por quê? Porque todo pecador, ele pode ser perdoado, mas todo pecado terá a sua consequência. Mas Deus agirá com amor, e não como nós agiríamos com aquelas pessoas que nos ofenderam. Veja bem, é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Eu vou tentar amenizar algumas situações, biblicamente, sem querer aqui estar inventando algum versículo ou alguma forma bíblica. Não é esse o objetivo. Eu acredito que você conheça pessoas que são sem misericórdia. Vemos isso nas guerras, assaltos, dentre outras situações. Existem pessoas que não têm misericórdia nenhuma e agem brutalmente, muitas vezes, com aquelas pessoas que vivem dentro das suas próprias casas. É difícil estabelecer um relacionamento com elas, pois muitas vezes, até mesmo no diálogo, se nota um tom de arrogância. Mas aprenda a ser misericordioso, não querendo agradar aos homens, mas ser misericordioso para agradar a Deus. Isso há um peso enorme. Infelizmente, algumas situações são muito delicadas. Afinal de contas, vemos isso na Bíblia, entre irmãos, e a Bíblia não esconde nenhuma dificuldade que tiveram algumas pessoas. Vemos Pedro e Paulo em alguns momentos, em algumas situações, soltando faísca entre eles. Há muitos desentendimentos, muitas vezes, dentro de nossas famílias, que nos machucam e dói demais. E eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades para trabalhar com esse tipo de situação. Mas dizer que não existe solução é um argumento que não é verdadeiro da sua parte. Pode ser muito difícil. Tem pessoas que têm muita dificuldade em perdoar a ofensa sofrida. Por isso, uma boa ajuda de uma pessoa espiritual no assunto pode contribuir e muito. Talvez você esteja a milhares de distância de mim,
Eu sou de Marília, do estado de São Paulo, no interior de São Paulo, aqui no Brasil. Mas eu sei que provavelmente perto de você existem muitos homens e muitas mulheres de Deus que te ajudarão, e eu também estarei orando por você, como eu faço todos os dias aqui na minha biblioteca. E Deus é minha testemunha. Assim devemos agir com misericórdia, procurando ter paz com todas as pessoas. Esse é o melhor caminho que você pode trilhar, procurando ter paz com todas as pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo que você tem que fazer, mas Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu acho melhor seguirmos aquilo que a Bíblia nos ordena. Perdoe, tenha misericórdia. Eu quero concluir essa bem-aventurança dizendo que misericórdia e graça são mais bem ilustradas, e elas estão de acordo, e elas querem nos levar a um caminho, a salvação, disponível através de Jesus Cristo. Nós merecemos o julgamento de Deus, a condenação de Deus. Isso mesmo, nós merecemos o inferno devido ao nosso coração. Mas, se recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos a misericórdia de Deus e somos libertos desse julgamento tão duro. Ao invés de julgamento, pela graça, recebemos a salvação e perdão dos nossos pecados. E além de tudo, vida abundante e eternidade no céu. O lugar mais maravilhoso que se possa imaginar. A Nova Jerusalém. Por causa da misericórdia e graça de Deus, nossa resposta deve ser cair de joelhos em adoração e ações de graças, e levantarmos as nossas mãos aos céus e declararmos palavras de amor ao nosso Deus insondável, infinito e indescritível. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo poder. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, declara: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de nossas necessidades. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês e que Deus ricamente continue os abençoando.